Gente, lá no meu canal eu fiz 2 vídeos com este mesmo testemunho aqui. Só que eu dividi porque era muito comprido. Só que este agora eu consegui fazer um vídeo só, tá bom? Fica bem melhor para vocês ouvirem o meu. Bom, gente, a paz do Senhor Jesus a todos que vão estar ouvindo este testemunho. Eu hoje vou aqui falar algo sobre a minha vida, da onde eu vim, da onde Deus me tirou, né? Da onde Deus me resgatou. E foi lá do mundo, lá das coisas erradas a qual eu vivia praticando. E eu confesso a vocês que eu ainda não havia dado esse testemunho, porque eu me sentia assim um pouco intimidada, um pouco assim de dar esse testemunho, porque é muito forte. E eu já vou fazer 18 anos que me reconciliei ao Senhor e estou no caminho do Senhor. Então, Deus fez grandes coisas na minha vida, Deus me tirou me deu muitos livramentos, e eu, poucos dias agora, eu senti essa cobrança dentro do meu coração. E senti que foi o próprio Senhor me cobrando e falando dentro do meu coração para que eu viesse testemunhar, para que todos soubessem o que Deus fez na minha vida e o que Ele pode fazer na sua vida também. Porque o Senhor falava no meu coração e dizia assim: olha, testemunha, fala aquilo que eu fiz na tua vida, da onde eu te tirei, o que você passou e por onde você passou. Porque tem muitas pessoas que assim estão vivendo, que assim estão passando também por estes mesmos procedimentos, por esses mesmos problemas, o qual você passou, tá? Está nessa mesma vida a qual você estava, e o Senhor, te tirei de lá para que essas pessoas possam crer que eu, o Senhor, posso fazer milagres, posso fazer o impossível, porque tem muitas pessoas que estão desesperançadas, achando que para eles não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas Jesus quer que você escute esse testemunho para que você saiba que Deus é a solução e que nada está perdido. Só basta você crer, confiar e tomar uma decisão, assim como eu tomei, uma decisão de aceitar Jesus como seu Salvador, enquanto há tempo. Porque eu tomei esta decisão, foi pela dor, foi pela dor. Então não espere, né, passar por esse processo que eu passei para você ir para os caminhos do Senhor. Confessar Ele como seu Salvador, aceitar Ele como seu Salvador e principalmente obedecer. Porque não adianta ir para a igreja, aceitar a Jesus, confessar a Ele como Salvador e viver as mesmas práticas que você vivia lá no mundo. Porque quando a gente aceita Jesus, nova criatura nós somos em Cristo Jesus. Então as velhas coisas se passaram, a gente tem que deixar as práticas velhas e passar a fazer coisas novas, coisas certas, obedecer a palavra de Deus, tá bom? Então, vamos lá, eu vou iniciar aqui o meu testemunho, mas antes eu quero dizer mais uma coisa para vocês. Eu quero dizer que esse testemunho, ele não é muito comprido, melhor dizendo, é muito comprido. Então, só esse vídeo que eu já estou fazendo aqui não vai ser suficiente, né, para mim poder falar tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que Deus fez na minha vida. Então, vai ter o primeiro vídeo, vai ter o segundo vídeo, tá? E vai ter o terceiro vídeo, né? Não sei, pode ser que seja só o segundo e o primeiro, o segundo vídeo, mas pode ser que tenha também o terceiro. Então, quando você ouvir, é importante, quando você ouvir esse primeiro vídeo que você está ouvindo agora, né, o qual eu estou aqui falando, você venha a ouvir também o segundo, e se houver um terceiro, você ouvir também o terceiro, para que você possa entender melhor o que Deus fez na minha vida, o que eu passei, né, tudo que eu sofri,
para poder eu estar aqui aonde eu estou, pela glória de Deus. E foram muitos que passaram, né, por esta vida por a qual eu passei, que não estão mais aqui. Já partiram, já não tem mais o privilégio, como eu estou tendo aqui, de dar esse testemunho. Muitos, eu acho que eu posso dizer que centenas de pessoas já se foram, já se perderam e não tiveram essa oportunidade de aceitar a Jesus como Salvador, e está aqui testemunhando como eu estou, tá bom? Eu quero dizer para vocês que desde os meus 10 anos de idade, a minha mãe, quando aceitou Jesus, a minha mãe me levou para a igreja. Eu tinha 10 anos de idade quando eu comecei a frequentar a igreja. E desde os meus 10 anos de idade eu fui ensinada nos caminhos do Senhor. A minha mãe me levava para a igreja, eu participei do vocal das crianças. Nunca me esqueci que era o coral infantil, né? Nessa época era o dirigente dessa época era o irmão Faustino, mais a sua esposa, a irmã Bernarda. Então faz muitos anos atrás isso aí. Eu tinha 10 anos. Hoje eu tô com 48 anos, vou fazer 49 anos, né? Então eu já faz muitos anos, né? Então eu desde os meus 10 anos de idade eu fui ensinada e cresci nos caminhos do Senhor. Eu cantava no vocal das crianças, eu tinha um grupo que eu participava, que eu cantava junto com outra pessoa na igreja, então era uma bênção. Mas infelizmente aconteceu de eu me misturar assim, ou seja, me reuni com outros jovens também que estavam dentro da igreja, e aqueles jovens que não estavam ali para fazer aquilo que agradava ao Senhor, porque tem muitos jovens hoje em dia dentro da igreja que estão na igreja só por mente estar, porque os pais querem, porque os pais mandam ir para a igreja, mas eles não estão lá para fazer aquilo que é certo. Então esses jovens que estavam lá na igreja, assim, meninos e meninas jovens, a gente, quando eu completei meus 15, 14 anos de idade, que eu já estava na igreja, eu me ajuntei com outros jovens da mesma idade que eu, e aí quando nossos pais fechavam o olho para orar, a gente ia para de trás da igreja, ficar com um namorinho, e aí a gente tinha umas meninas que levavam batom para passar no beiço, e essas coisas mais. Então foi daí que tudo começou. Então eu fui dando assim lugar para as coisas do mundo, para os prazeres da carne, para os prazeres do mundo. Então eu não me afirmei. Quando eu completei os meus 15 anos a 16 anos, eu saí da igreja. Eu resolvia não ir mais para a igreja. Meus pais começaram a me dizer, vamos para a igreja, e eu já não queria mais ir para a igreja, e já comecei a usar roupa curta, já comecei querer usar coisas, né? Vaidade, conhecer me vai descer. Já não tinha mais aquele prazer de ir para a igreja. Então, e aí tudo começou assim. E aí eu comecei a querer conhecer o mundo, né? Como de certo eu conheci muito bem o mundo e não foi nada bom. Eu posso garantir para vocês que o que vocês vão ouvir agora não foi bom. Porque bom era quando eu estava na casa do Senhor, bom era quando eu estava na igreja, mas a partir do momento que eu me desviei, que eu me afastei dos caminhos do Senhor, para mim foi muito difícil. Certo que no começo eu achei que estava tudo bom, foi mil maravilha, eu saía com algumas amigas que eu arrumei, eu ia para festa, eu me arrumava, eu comecei, querer andar muito bem arrumada, o dinheiro que eu pegava era só para me arrumar, para me vai descer, usando roupa curtas, eu usava uns topzinhos que parecia assim toda a minha barriga. Então eu comecei a ter muitos adjuntos de pessoas erradas e pessoas também que não era errada. Então eu conheci muitas pessoas em festa, pessoas que viviam nas drogas, viviam nesse mundo aí da prostituição, muitas coisas. Eu conheci muitas pessoas
de várias índoles. Então, foi bem aí que a gente às vezes pensa, por falta de experiência, que a gente tem amigo e a gente não tem amigo. Amigo da gente é, em primeiro lugar, Deus e os pais da gente. Então minha mãe sempre dizia: Ruth, essa aí é uma má companhia, não anda com essa má companhia, essa pessoa não vai trazer, vai trazer futuro para você, essa pessoa vai te levar para um caminho errado. E aí você pode sofrer. E eu não ouvia minha mãe. Às vezes eu pegava aquelas meninas que era de festa, eu botava dentro da casa da minha mãe. E minha mãe: não, eu não quero essa menina aqui. Eu dizia: não, mamãe, se ela sair, eu saio. E a menina não queria ficar na casa dos pais dela, porque os pais delas não deixava elas fazer o que elas queriam. Então, elas saíam de casa, iam para lá para casa, ou então iam para casa de outras, para ficar, né, morar. E aí lá elas podiam fazer o que quer. Então, essas mesmas que eu colocava dentro de casa, que eu ajudava, que eu dava comida, que eu dava roupa, que eu dava vitamina, ajudava em tudo, as mesmas que faziam casinha, ou seja, armavam casinha para me matar com homens. Eu fui violentada várias vezes, eu fui violentada por homens perversos várias vezes. Primeiro, nessa época eu ainda era moça, né? Eu ainda era pura, não tinha perdido ainda a minha virgindade. E aí a primeira colega que eu arrumei, ela logo me convidou. Eu nunca tinha ido numa festa. Ela me convidou para ir numa festa atrás de um namorado dela. Tudo mentira. Ela já tinha armado tudo com os traficantes, uns bandidos, para poder me levar até lá e ele me violentar. Era um desses que era traficante, que olhou para mim, me achou bonita, e aí ele, nessa época eu era jovem, muito bonita mesmo, e aí ele olhou para mim e me desejou e me quis. Então, como ele sabia que eu não ia aceitar, eu não ia querer, era uma menina de família, uma menina comportada, não conhecia nada da vida, não tinha nenhuma experiência. Então ele usou ela para me levar para um local onde ele pudesse fazer o que quisesse comigo. E daí foi da onde iniciou todo o sofrimento da minha vida. E ali ela me levou para uma festa. Eu disse que eu não ia entrar, porque eu nunca tinha entrado numa festa. Eu disse: olha, eu vou te esperar aqui fora. E ela entrou, demorou, eu não sabia, eu estava com medo de voltar sozinha para casa. Foi a minha primeira vez que eu havia saído de casa, eu nunca tinha saído de casa para ir numa festa. Eu disse: mãe, eu vou ali com a minha colega, ela me convidou para ir ali. Eu não demoro. Mamãe disse: olha, não demora. E ali, nesse não demora, eu não voltei no mesmo dia para casa. E quando ela saiu lá de dentro, ela me chama: Ruth, vamos lá, eu vou só chamar ele para nós ir embora. E tudo mentira. Eu entrei com ela na festa, muito estranho, eu achei tudo muito estranho, mas eu entrei porque eu queria que ela fosse comigo, me levasse para casa. Eu não estava com coragem de ir só, até porque era distante de casa e já era noite. Então eu estava com medo de voltar sozinha. E ali eu entrei, quando ela mandou sentar numa mesa, eles estavam com bebida, bebendo, aquele som muito alto, aquilo estava me atordoando, me angustiando. E eu dizendo: sonho, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa. Ela: espera aí rapidinho que eu vou aqui no banheiro. E levantou com o namorado dela e foi. E me deixou sozinha com esse outro amigo deles, o qual nem eu conheci só assim de vista. E ali esse rapaz começou a conversar comigo, me oferecer cerveja. Eu disse: eu não bebo. E ele começou a me oferecer refrigerante. Eu falei: não, eu não quero. Aí começou a insistir para mim tomar um refrigerante. Eu falei: não, eu quero ir embora, a Sônia tá demorando, eu quero ir para casa. Não, ela já vem, calma, fica tranquila que ela já vem. Eu digo: não, mas ela tá demorando. E ela demorou muito e não voltou mais. E aí eu disse: mas ela não voltou. Ele disse: não, não te preocupa que eu te levo para casa. Eu falei: não, eu quero ir com ela. E aí, nessa situação, ele me pediu um refrigerante para mim, disse: eu vou pegar um refrigerante e você toma. Aí ele botou o refrigerante no copo e começou a insistir. Eu acabei tomando uns 2 goles desse refrigerante, mas foi esses 2 goles de refrigerante que foi suficiente para que eu ficasse fora de si. A minha cabeça começou a rodar.
eu perdi as forças dos meus braços, das minhas pernas, a minha vista tudo rodava assim, assim perto de mim, eu não conseguia mais falar, a minha boca pesou e eu fiquei assim como se eu tivesse totalmente embriagada e sem forças no braço e nas pernas, e eu caí assim na cadeira e fiquei, ai, eu não tô bem, eu não tô bem, eu não tô bem. Ele disse, calma, eu vou te levar para casa. E ali ele já havia colocado no meu copo um comprimido, a raspa de um comprimido por nome Rohypnol, um remédio assim que eles colocam para a pessoa. Então eu era uma menina que eu nunca tinha provado nem bebida na minha vida, eu nunca tinha experimentado droga, nada na minha vida. Então aquilo ali para mim foi muito pesado. Eu fiquei sem força totalmente. Ele me agarrou por aqui pelo braço, botou meu braço em cima do ombro dele e saiu me levando, né? E saiu me levando. E eu disse, eu quero ir para casa, leva-me para casa. E minhas pernas não aguentavam no chão. E ele me levando, eu não sabia para onde. Eu sei que eu olhava as ruas, eu conhecia as ruas, mas eu cheguei na rua onde eu disse, olha, entra nessa rua, minha casa fica para ali. Ele me levou para uma outra rua. E eu disse, para onde você está me levando? Ele disse, não te preocupa não, que eu vou te levar ali para um lugar, você melhorar e eu te levo para casa. Ele me levou para uma casa de taipa. Eu me lembro que eu entrei nessa casa de taipa, uma casinha pequena, ele me colocou lá dentro. E lá dentro ele me violentou. Eu lembro que tinha uma rede armada dentro dessa casa. E lá ele me colocou nessa rede e me violentou e tirou a minha virgindade, a força. E foi muito difícil para mim. Eu gritava, mas eu não tinha força de me libertar, né, daquela pessoa. Eu não tinha como. Foi muito horrível, foi horrível, horrível, horrível. E aí eu fiquei até pela manhã. E ele fez o que quis comigo. Quando deu pela manhã, eu voltei para casa e graças a Deus que ele não me matou, não fez nada comigo. Eu voltei para casa, voltei toda suja e com vergonha. E eu cheguei em casa, eu fui pelo fundo do quintal e eu imaginando, meu Deus, minha mãe vai brigar comigo, meu pai vai me matar, e o que eu vou fazer? E agora, o que eu vou dizer? Eu nunca passei uma noite fora de casa, eu nunca havia passado uma noite na rua. Eu nunca tinha dormido na rua na minha vida. E naquele dia eu tinha amanhecido, né, por conta dessa situação. E aí eu cheguei em casa e pulei a cerca do quintal. E minha mãe estava no quintal muito cedo. E minha mãe, Ruth, para onde tu estava? Minha filha, o que foi que aconteceu? Por que tu veio hoje para casa desde ontem, Ruth, na rua? O teu pai tá furioso, o teu pai que vai te bater. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, mãe, não deixa ele me bater, mãe, não foi porque eu quis, mãe. Não deu de eu vir, mamãe, mas eu não quis dizer para ela o que tinha acontecido. Eu fiquei com medo de falar para minha mãe. Olha, jovem, nunca tenha medo de dizer para sua mãe o que aconteceu com você. Viu? Sempre fale com sua mãe, a sua mãe é sua amiga. Nunca esconda da sua mãe nada que acontecer com você. Não faça a mesma coisa que eu fiz. Só que eu acabei contando para ela. Quer dizer que eu fui contar para uma pessoa que eu achava que era amiga minha, uma outra por nome Lindinalva, que chamava ela de Pelada. Eu fui contar para ela e não contei para minha mãe. Mas ela se encarregou de dizer para minha mãe. Então, depois a minha mãe veio e conversou comigo. Minha filha, eu não vou contar agora pro teu pai. Minha filha, isso foi muito sério. Então aquilo gerou um trauma na minha vida. E ali não parou por aí. Não parou por aí. Então, depois de tudo isso, eu comecei numa amizade com essa Lindinalva, por nome que ela era conhecida por Pelada, mas eu não sabia que essa mulher era uma mulher também que se envolvia com traficante, com pessoas de gangue. Eu não sabia que ela era tão perigosa. Depois eu soube que ela até fazia casinha para outras pessoas matarem as pessoas, né? Ela fazia isso por droga, as pessoas davam droga para ela e ela arrastava, às vezes até os próprios namorados dela para os outros matarem, né? Então foi uma coisa muito séria. E aí eu comecei nessa situação, nesta vida, há muitos anos. Isso faz muitos anos atrás. Então, só que eu estou na igreja vai fazer 18 anos que Jesus me tirou desta vida,
me deu a oportunidade de estar aqui. Então eu fui e fiz amizade com ela. Então eu era daquelas pessoas ingênuas que eu quando eu me apegava a uma pessoa, eu me apegava mesmo. Então eu não tinha assim uma experiência, né? Então eu me deixava levar. Essa mesma pessoa me usava para carregar droga sem eu saber. Às vezes ela me convidava para um lugar, me entregava uma bolsa e eu pegava aquela bolsa e saía com aquela bolsa sem saber que estava cheia de droga. E ela era suja, conhecida pela polícia, a polícia podia parar ela, então ela me usava para carregar a droga para ela. Então isso tudo foi acontecendo na minha vida e acontecendo muitas e muitas coisas. Então tudo isso foi muito difícil para mim, eu sofri bastante. E ali ela me usava. Essa mesma pessoa uma vez fez casinha para mim também, para um rapaz por nome, nesse tempo havia um rapaz por nome Peixe, né? Ele era matador, ele matava as pessoas, ele esquartejava as pessoas, né? E aí ela fez uma casinha para este mesmo me matar. Eu não sabia, porque eles haviam feito aí uma coisa entre eles que não tinha dado certo e foi descoberta. E ela, para não dizer que foi ela que entregou ele para a polícia, ela disse que foi eu. E aí ela mesma me levou para eles poderem me matar, para que eles pensassem que era eu que tinha entregado eles, mas na verdade não foi. Então ela me levou e ela mentiu para mim, dizendo que ela não tinha feito isso. Então eles usaram uma outra pessoa que também se dizia colega minha para me levar. E essa colega minha disse que me convidou também, disse que para ir encontrar um namorado dela. Eu falei, não, mas eu não vou, porque você vai namorar e eu vou junto com você fazer o quê? Ela, não, tu só vai até lá comigo, eu não quero ir sozinha, depois tu volta. Aí nisso eu caí novamente, eu fui. Quando ela me levou para um lugar escuro, num jussaral, eu disse, mulher, tu vai te encontrar com este teu namorado aqui. Ela disse, é. E lá, quando eu estava sentada com ela, ela disse, não, então eu já vou. Ela, não, bora, espera ele chegar, quando ele chegar tu vai. E eu fiquei lá, assim, toda boba, toda... E aí ela chegou, demorou, quando eu comecei a ver se mexer, assim, dentro do mato, e eu disse, mas aqui é muito escuro. Aí ela disse, aqui mesmo que a gente vai se encontrar. Aí não demora muito, apareceu os caras, né? Os caras que eram assassinos, eram acostumados a matar. Eles apareceram, eu levei aquele susto e eu fiquei assim apavorada, deu vontade de eu correr, mas não tinha para onde eu correr, porque já tinha dois aqui, né, na minha frente, e ele vinha com a faca na mão. E aí ele só disse para ela, obrigado, pode ir. Aí ela foi, eu disse, Darlene, não me deixa aqui sozinha. Ela foi embora e me deixou. Então, para resumir, para o vídeo não ficar muito longo, eu passei por tudo isso, foi difícil. E ele, na verdade, não só ia me violentar, mas ia me matar. E ali naquele momento eu comecei a clamar ao Senhor, eu disse, Senhor, me ajude, meu Deus. Eu clamava a Deus só no pensamento. E eu disse, Senhor, me ajude, não me deixa, Senhor, não deixa esse homem me violentar. Não deixa esse homem me matar. E ali eu começava, eu tava tremendo muito, muito tremendo. E ele foi e pegou assim um papel cheio de maconha, cheio de droga. E ele pegou e começou a dizer assim, enrola esse cigarro de maconha aí pra mim. Eu disse, eu não sei enrolar cigarro de maconha. Ele falou, enrola. Eu pegava assim um papel e comecei a tentar enrolar e eu não sabia e fazia assim, não enrolava e a maconha caía toda no chão. Ele disse, tu tá nervosa, tu tá com medo? E eu disse, não, eu só não sei enrolar. E ele falou, tu tá com medo, rapaz? Enrola isso daí. E começava a falar braba comigo e me chamava de nome. E eu dizia assim, não, porque eu não sei enrolar. E ele foi e me tomou e começou a enrolar.
E ali ele enrolando, terminou de enrolar, ele mandou eu botar na boca e acender e fumar. Eu falei, nunca fumei isso, eu não sei fumar. Eu começava, ele fuma, pode fumar, eu quero que você fume. Aí eu comecei a fumar, comecei a me engasgar e passar mal. E ele fuma, mas mesmo eu não sabendo fumar, aquela fumaça começou a me embriagar e eu comecei a ficar já assim com a minha cabeça zonza. E ele queria me deixar mesmo doida assim da cabeça para que eu pudesse me fazer o que ele queria fazer. E ali eu clamando ao Senhor, e ali o Senhor, eu sei que foi Deus que colocou uma estratégia no meu coração. Aí algo dentro do meu coração disse assim, passa por debaixo da perna dele quando ele levantar. Aí foi quando ele levantou para tirar a camisa. E ele pegou, botou a faca assim, uma faca daquelas de açougue branca enorme. Ele pegou e começou a bater assim num pé de coisa que tinha assim, dizia assim, sabia que cagueta morre com a boca cheia de formiga. Eu falei, mas eu não fiz nada. Ele disse, você não fez? Você fez. Eu falei, não fiz não. E ele em pé assim, né? Ele estava em pé para o caminho onde eu queria passar. Foi quando ele ficou assim, conversando antes dele querer fazer o que ele ia fazer comigo. E eu me abaixei, me joguei no chão, passei por debaixo das pernas dele, ele caiu assim no chão. E eu saí correndo, os outros dois vieram para querer me agarrar, não conseguiram me agarrar porque eu fui muito rápida. Ali Deus me deu uma agilidade. Foi quando ele disse, pega ela. E eu corri, passei numa ponte, a ponte que tinha uma pontezinha assim que dava numa gruta. E eu pisei nessa ponte. Quando eu pisei nessa ponte, eu pulei do outro lado. Quando os outros dois foi assim para me atalhar pela frente, mas eu cheguei na frente primeiro, graças a Deus. E o que vinha atrás de mim, né, com a faca, ele foi para passar na ponte, a ponte caiu com ele caiu dentro da gruta e eu corri. E ali eu escapei. Então, a terceira vez que eu fui violentada, melhor dizendo, foi quando eu vinha de uma festa fora de hora. E minha mãe sempre dizia, não vai pra festa, não vai pra festa. Eu ia pra festa e vinha tarde sozinha. Eu fui violentada por um homem por nome Sargentão. E esse homem, ele era acostumado a violentar a mulher também. E ali ele me agarrou pela madrugada, me levou para dentro do cemitério, me bateu bastante. E me levou, ele me amarrou dentro de uma casa. Eu fiquei lá durante a noite toda e eu sofri muito, graças a Deus. Deus também me deu o livramento. Eu não vou falar detalhes, porque se eu falar detalhes o vídeo vai ficar muito longo e eu não vou concluir o término desse testemunho. Então eu sofri bastante, eu fui violentada a quarta vez. Quando eu vinha de uma festa também, um rapaz me agarrou, um malandro, um estrupador me agarrou também, me violentou, me levou para um terreno baldio e fez o que quis comigo. Fui violentada a quinta vez, por 5 vezes. Na quinta vez, graças a Deus, também não teve êxito, esse não conseguiu. Deus também me deu livramento. E eu quero dizer para vocês que durante esse percorrer, Deus está afastada do caminho do Senhor. Eu passei por muitas coisas difíceis na vida. E uma das coisas que eu passei pelo vale da sombra da morte. Muitas vezes tentaram tirar minha vida, teve uma vez que um homem me atirou, me caiu de bala e tentou me matar. E graças a Deus, Deus me deu outro livramento, o tiro não me pegou, porque eu era uma mulher eu me tornei uma pessoa muito violenta também, devido a ter as pessoas me violentar, eu passei a ser muito violenta. Eu era uma mulher que depois eu passei a ser temida por mulheres, eu brigava muito, aí eu batia, às vezes eu me botava a bater até em homem, nem homem às vezes podia comigo. Eu enfrentava homem, eu enfrentava mulher de todo tamanho, às vezes vinha mulher com faca me enfrentar, eu enfrentava. Graças a Deus eu não tenho um arranhão no meu corpo, eu não tenho uma cicatriz, né? Porque Deus de tudo me livrou, de tudo me guardou, louvado seja Deus. Mas eu cansei de enfrentar mulher com faca e furar a mulher e mulher não me fazer nada, graças a Deus. Mas eu cansei de derramar sangue para me defender, né?
eu passei a derramar sangue para me defender, eu cortava a mulher, para a mulher não me cortar. Então eu passei por tudo isso. E chegou um momento da minha vida que tinha um rapaz por nome Beço. Ele era uma pessoa muito procurada pela polícia. Essa pessoa se encasquetou comigo, ele me perseguia muito. Ele teve um tempo que eu já não queria mais estar com ele, porque ele me batia, ele me maltratava, mas às vezes ele pegava, eu me escondia dele quando eu pensava que não, ele aparecia. Quando às vezes eu saía no quintal para banhar, ele aparecia de repente, me agarrava e me levava, passava, era de 2, 3 dias comigo, fazendo o que queria. Ele aparecia de repente, aí ele mandava eu abrir a boca e botava o revólver na minha boca e me levava para onde ele queria. Então eu sofri bastante. E eu só consegui me livrar, assim, Deus me livrar dele, porque a polícia matou ele. E aí foi quando eu consegui me livrar. Então, mas eu fui presa, eu passei ainda por conta dele. E a polícia estava procurando, ele estava muito procurado pela polícia. E como a polícia me encontrou juntamente com ele, a polícia também me levou presa. Eu passei 8 meses e 1 semana na Serec. E não é fácil, gente, não é fácil. Eu passei muito processo dentro da cadeia, sabe? Passei muito processo mesmo. Ali é uma vida terrível, viu? A pessoa que está presa não é bom, gente, é horrível. Não queira passar por isso, sabe? Eu passei coisas terríveis dentro da cadeia. Ali ninguém liga para ninguém, ali ninguém... todo mundo é um contra o outro. Ali você não pode ajudar ninguém, ninguém pode te ajudar. Ali é só Deus. Ali há muita violência, ali é muita coisa terrível dentro de uma cadeia. Se eu for explicar para você detalhes, o vídeo vai ficar muito comprido. Mas eu sofri muito, eu tive que brigar muito ali dentro das celas com as mulheres para que elas não me matassem. Eu tive que brigar bastante, eu tive que fazer muita coisa assim. Eu dormia, eu não dormia, às vezes eu ficava acordada, porque elas tudo tinham arma, tudo tinha arma, né? Então eu tinha medo de dormir, elas me matarem, eu dormindo. E ali, na hora do banho, ali é uma assovinando água para outra, e é só 40 minutos de água. Então é terrível, é um terror dentro. E aí eu tive que enfrentar, né, essas mulheres mesmo de frente. E aí teve um período que eu passei a dominar dentro da cela, eu passei a mandar nas mulheres ali dentro. Elas me temiam, né? Eu cheguei a um ponto que elas passaram a me temer ali dentro, porque o inimigo me usava muito, grandemente. Eu era uma pessoa muito ágil, eu brigava muito. Mulher, para mim, não tinha mulher para me bater. Então eu passei a dominar tudo ali dentro, sabe? Dentro da cadeia. Na cadeia não, dentro da cela onde eu estava. Então, eu passei esses 8 meses, não foram fáceis, sofri muito. Teve uma vez que os policiais me tiraram, porque eu tive que fazer isso, bater numa mulher que chegou. Ela era dependente de droga, de crack, né? E ela começou a bagunçar, e ali eu disse para ela se aquietar, ela não se aquietava, eu tive que agir. E ali eu acabei dando assim no rosto dela, o sangue desceu, e ali os policiais me tiraram, me levaram para fora e começaram a me bater. E ali depois eu fui vítima também de uma pessoa que colocou droga dentro das compras, né? Que a minha mãe, às vezes, meus parentes levavam as compras para mim, as coisas para mim lá dentro da cadeia. Então, essa pessoa mandou umas coisas para mim, né, lá do pavilhão, que tinha um pavilhão velho e um pavilhão novo. Eu estava no pavilhão novo. E o pavilhão velho era onde ficavam as pessoas mais perigosas. E ali mandaram para mim, dentro de um biscoito, um cigarro de droga. E eu não fumava droga. E graças a Deus eu andei nessa vida, mas nunca fui viciada por droga. Eu nunca vendi droga. Eu conhecia muita pessoa errada, mas nunca fui traficante. Eu nunca roubei, assim, nunca fui pessoa que está roubando, fazendo essas coisas. Eu passei por tudo isso, mas eu não fazia esse tipo de coisa. Então eu passei um período fumando cigarro normal mesmo, esse cigarro que todo mundo fuma, mas me fez mal.
eu deixei, né? Eu pedi a Deus que eu parasse, Deus me ajudou e eu parei, não tinha vício. Eu de vez em quando eu bebia, mas não bebia assim para me embriagar, porque eu sabia que eu tinha muitos inimigos, né? Muitas pessoas que queriam me matar, tirar a minha vida, então eu não podia andar embriagada. Tinha algumas vezes que eu bebia e me embriagava, mas aí depois eu disse, não, eu não posso estar bebendo para me embriagar, porque eu tenho muito inimigo. Muitas pessoas desejavam minha morte, muitas pessoas desejavam me matar. Até mesmo porque eu fiz muitas coisas para me defender. Eu fiz muito mal para mulheres, para muitas pessoas assim, para me defender, para que eu não viesse morrer. Então, com isso, eu arrumei muitos inimigos perigosos, inimigos que viviam nesta vida. Mas minha mãe todo o tempo orando por mim, todo o tempo intercedendo por mim. E aí foi quando chegou um período da minha vida que eu adoeci várias vezes, quase para morrer. Passei 3 meses no hospital com meu útero podre, fedia o meu útero. O médico disse que eu não ia escapar com vida de lá, mas graças a Deus, Deus me deu graça e eu escapei. E assim depois, quando foi para Jesus fazer uma obra na minha vida, eu tive um encontro com um irmão, e esse irmão, Deus usou esse irmão para falar para mim, né? E foi muito forte. E aí eu estava numa feira quando eu encontrei esse irmão. Eu tentei fugir dele, tentei me esconder. E aí esse irmão foi e disse assim para mim: eis que o Senhor mandou te dizer, eis que ele lançará um anzol nas tuas narinas e te puxará, para que tu saibas que ele é Deus. E ali eu fiquei pensando nessas palavras que este irmão havia me falado. E aí eu tinha aquele temor, porque sempre quando eu estava em perigo eu orava e buscava o Senhor. Jesus, não deixa eu morrer nessa vida. Jesus, não deixa eu morrer como muitos já morreram, muitos se acabaram nessa vida. Não me deixa morrer, Senhor, nesta vida, Senhor, me tira desta vida. Eu sempre pedia para Deus. Irmãos, eu passei muitas coisas. Eu não vou falar tudo aqui nesse testemunho, porque é muito longo, porque foram muitos anos da minha vida que eu passei por muitas coisas. E ali, quando eu adoeci, irmãos, que eu passei 3 meses no hospital com meu útero podre, o médico me despachou. O médico disse que eu não podia jamais ter filho. Jamais ter filho, e se eu fosse ter filho eu ia morrer ou ia perder meu útero, me despachou. Então eu fiquei assim justamente por conta de um aborto que eu fiz. Eu passei por tudo isso porque eu abortei uma criança a qual minha mãe que era de uma pessoa errada, e minha mãe não achou legal eu estar com essa criança, mas a minha mãe não mandou eu fazer isso. Minha mãe nunca mandou eu ir abortar. Eu mesmo tomei a decisão de fazer este aborto, e uma mulher colocou o sol da casca, um mastruz quente dentro do meu útero e coisou tudo por dentro, estragou tudo dentro de mim, e quase eu morro. Uma outra pessoa que também foi fazer o aborto morreu, e eu não morri. Deus me deu este livramento. E voltando aqui, quando Deus falou comigo através do seu servo, que Deus ia colocar um anzol nas minhas narinas e ia me puxar, e eu ia saber que Ele era Deus, foi estreito, irmão, foi estreito. E aí não foi fácil, foi muito difícil para mim, porque com poucos dias, poucas semanas, eu estava sentada e eu ainda fumava cigarro. Eu estava aqui com cigarro, fumando. Eu gostava de deixar o isqueiro esquentar, e ficava me tocando assim com o isqueiro. De repente eu toco aqui no meu pé, aqui embaixo, e não senti dor. E eu disse, esse isqueiro não tá quente. Eu peguei no isqueiro, tava queimando, e eu tornei botar bem quente, coloquei aqui, irmão, criou uma bolha assim no meu pé, aqui embaixo no meu tornozelo, e eu não senti. Eu achei estranho, eu disse, meu Deus, alguma coisa está acontecendo. Aí eu fui na casa de minha mãe, lá no Alto da Esperança. Eu disse, Senhor, se foi o Senhor que falou comigo por intermédio daquele moço, daquele servo teu, o Senhor fala comigo também. Eu abri a Bíblia ali, há muito tempo eu não pegava uma Bíblia para me ler. Abri a Bíblia, quando eu abri a Bíblia, e o Senhor falou exatamente comigo as mesmas palavras. O Senhor falou comigo aquelas mesmas palavras: que colocarei um anzol em tuas narinas e te puxarei, tu saberás que eu sou Deus. E ali aquilo me apavorou, fiquei preocupada, mas com poucos dias depois eu esqueci. Aí foi quando tudo começou, irmãos. Eu voltei para Jesus. Eu confesso a vocês que foi pela dor. E foi dor, irmão, foi dor. Eu já tinha passado por tantas coisas, por tanto sofrimento na minha vida,
que eu, sinceramente, eu já tinha dormido no fundo de quintal, dormido não, passado a noite. Irmãos, eu já tinha passado por tantas coisas na vida que eu não dá para me contar para vocês, porque é muito grande, é muito comprido. Mas várias pessoas tentaram tirar minha vida de várias formas, e eu atirando em mim, irmão, fazendo muitas coisas. Uma vez uma jovem meteu a faca aqui, mas graças a Deus não entrou, só arranhou, e foi terrível. Eu passei por muitas coisas, e ali eu agarrei essa jovem também e fiz muitas coisas com ela. Então, irmão, passei por Vale da Sombra da Morte, por conta da droga, morrendo, vi muitas pessoas morrerem, tendo um fim muito triste. Então, eu lembro que um jovem, ele levou um tiro por assalto e ele ficou paraplégico, né, numa cadeira de roda, e ele aplicava, era água de esgoto na veia para se matar, porque ele não se conformava. E ali, daqui da cintura dele para baixo, criou uma escama, tipo assim, uma escama, uma pele grossa, tipo um jacaré, aquela escama de jacaré. E ali ele foi morrendo aos poucos, e aí depois toda a família foi se destruindo, né? A avó mexia com droga, foi presa, o esposo dela faleceu, o filho morreu. Eu vi muitos jovens sendo mortos por conta de tiro, a polícia trocando tiro com a polícia matando, e muitos se foram, né? Muitos mesmo se foram, muitos se acabaram nesta vida, alguns morreram na cadeia, outros não. Então eu passei a ser assim uma pessoa muito violenta, o diabo me usava tremendamente. Eu quero dizer para vocês que eu vi muitas coisas também sobrenatural, coisas espirituais que Deus me permitiu ver, para que hoje eu pudesse saber que elas realmente existem. Eu via muita coisa, sabe, sobrenatural, sabe. Uma vez o próprio Satanás, ele ir me levar, me ceifar com vida, me levar para dentro do mato. Eu assim estava no escuro, atrás de um microtério. Quando eu vi tudo aquilo acontecer, foi coisa terrível, sabe? Eu ouvia as pegadas, aquela mão pegou assim no meu cabelo, eu me adormeci toda, e aquilo querendo me levar para dentro do mato. E eu comecei a clamar o sangue de Jesus, mesmo estando afastada dos caminhos do Senhor. E o sangue de Jesus tem muito poder, e eu consegui me mexer, e aquilo conseguiu me soltar, se me soltou, né? Foi uma coisa muito doida, muito assim, para quem não, acho que se fosse outra pessoa não suportaria, né? Aquilo ali por tudo que eu passei. São tantas coisas que, se eu for falar, eu não falei nem ainda a terça metade nesses vídeos, nesse testemunho do que aconteceu comigo, né? Eu fiquei uma pessoa muito violenta, eu confesso que eu cortei muitas mulheres para me defender, e, né, encarava a mulher com faca, tudo, e eu era possessa. Às vezes eu falava assim, quando eu queria agarrar uma mulher, eu falava assim: Satanás, bota essa mulher na minha frente que eu vou derramar o sangue dela. E ali, quando eu mal fechava a boca, a mulher aparecia na minha frente. E eu fazia, né, aquilo que eu tinha prometido. Então, eu era muito usada por Satanás no mundo. Satanás me usava muito. Então, não é fácil. Você que está nos caminhos do Senhor, você jovem, você que está servindo a Deus, sirva a Deus de verdade. Não te afaste dos caminhos do Senhor. Continue nos caminhos do Senhor. Você também que já é pai de família, você do círculo de oração, você mulher, você homem de Deus, não pense em se afastar dos caminhos do Senhor, porque Satanás, ele está bramando, ele fica ali só na espreita te esperando você dar um passo errado. E não precisa nem você sair dos caminhos do Senhor, só basta você não andar conforme a vontade de Deus. Só basta você andar em erro. Se você já mente, se você anda em adultério, se você anda com mentira, se você faz algo errado, se você faz qualquer prática de pecado errado,
você já abriu brecha e Satanás entra e pode destruir a tua vida. Então ande direito nos caminhos do Senhor, faça a vontade de Deus direitinho para que você possa proceder bem, porque nós crentes, nós já passamos por aflição, porque nós sabemos que a gente tem uma luta todos os dias contra as hostes e potestades, né, contra o desejo da carne, contra essas coisas às vezes. Então a gente já tem essa luta. Com Jesus, imagine se você estiver fora do centro da vontade de Deus, as coisas para você podem se tornar muito pior. Então não brinque de ser crente, seja crente de verdade, sirva a Deus de verdade. Se você quer servir a Deus, sirva. Não fique na igreja só de aparência, tá? E nem pense em se afastar dos caminhos do Senhor. Porque se você está achando que é difícil servir a Deus, pior é você longe dele, sem ele na tua vida. É muito pior, tá bom? Fique com essas palavras, porque elas são palavras de experiência, né? São vindas do próprio Deus, que para teu coração, para que você possa aprender, para que você possa absorver. Isso é um alerta. Eu vi muitas pessoas, muitos jovens morrer, sabe? Uns levar tiro, ficar aleijado, outros morrer na penitenciária por conta de estar lá preso, né, e levar mais de 130 facadas, né? Pessoas, jovens que eu vi cresceram junto comigo e também entraram nessa mesma vida. Eu vi se acabar muita gente, inclusive eu perdi um irmão meu, né, de 24 anos nessa vida, mataram ele. Então não foi fácil para mim. E eu vi muita gente se acabando de maneira terrível. Então eu acho assim que na minha vida foi um privilégio de Deus, a graça do Senhor me alcançou, mas também porque eu dei um passo, eu procurei aceitar Jesus dentro de mim, eu procurei confessar Ele como meu Salvador e resolvi realmente seguir a Ele. Então foi aí quando tudo minha vida mudou. E para continuar aqui onde eu parei, que eu fui, levei vários tiros uma vez, me atiraram, eu vi aquelas balas passar perto de mim aqui, eu clamando: Senhor, me ajuda, me socorre. Nesse dia eu passei a noite num quintal, acordada dentro de um galinheiro, com fome, longe de casa, sem ter transporte para voltar. Então eu sofri bastante. Eu me lembrava de tudo que minha mãe me dizia nessa hora, meu Deus. Eu dizia: Senhor, não me deixa morrer nesta vida. E aí, depois, quando o Senhor usou o profeta para falar comigo, e eu logo em seguida descobri essa enfermidade em mim, né, que eu fiz uma cirurgia, né, que chamam aqui na perna, aqui no pé, onde eu coloquei o isqueiro, eu não sentia dor. Eu me queimei e não senti dor. Então, aonde eu me queimei, eu não senti dor, né? Foi aqui que foi feita uma cirurgia para descobrir o que eu tinha. Então, foi assim que eu descobri essa doença. E aí, quando eu coloquei, que eu fui procurar fui procurar um médico para saber o que era. E aí, antes de eu ir, o meu cunhado dizia assim para mim: isso aí tá parecendo que possa ser lepra. Eu falei assim, eu disse: se for lepra, eu vou me matar. Porque eu era muito vaidosa, eu gostava de me arrumar, eu tinha muita roupa, eu luxava muito, sabe? Eu só me importava para andar arrumada, luxar, andar em festa, fazer. Então eu não aceitava, eu digo: não, se for essa doença, eu vou me matar. Eu quero dizer para vocês que eu passei muitos anos da minha vida em depressão. Eu sei muito bem o que é uma depressão. Eu sei como é viver em depressão. Então, não é fácil viver em depressão. Eu posso dizer que não tem cura. A única cura é Jesus. Só Ele cura da depressão.
Eu passei muitos anos da minha vida, não vou falar assim detalhes, os sintomas, tudo que eu passei nessa depressão, mas eu posso dizer para vocês, garantir que é terrível, é algo terrível. Eu tinha vezes que eu saía correndo, com a crise, eu me tremia, eu tinha medo de tudo, foi muito difícil para mim. Então quando descobri essa doença, eu quis entrar de novo em depressão, eu disse que eu ia me matar. E de certo, quando eu fiz a biópsia, né, que foi o exame, e que veio o resultado que eu estava leprosa, eu fiquei muito angustiada. Eu disse, não vinha outro pensamento, era só o pensamento de me matar. Eu digo, não, eu não vou aceitar minhas carnes, meus pedaços caindo, eu vendo meus pedaços defeitos. Eu não aceitava essa doença. De certo que eu tentei tirar a minha vida por 2 vezes, mas eu já sabia que era um tratar de Deus. Eu já sabia que era a permissão de Deus eu passar por tudo isso, porque eu me afastei dos caminhos do Senhor. Eu não queria saber de Jesus, eu queria, mas não tinha força. Na verdade, não era que eu queria, mas eu não tinha força de ir para os caminhos do Senhor. Então, foi bem aí onde através de muito sofrimento, foi que eu adquiri experiência e também acendeu dentro de mim aquele desejo e aquela decisão de eu aceitar Jesus e confessar Ele como meu Salvador, ou seja, voltar para os caminhos do Senhor. Então, eu sofri bastante quando eu descobri essa doença, os remédios eram muito fortes. Eu cheguei num médico, o doutor disse, olha, você tá com essa doença. Eu disse, não aceito. E ele me mandou para ir para o psicólogo, eu não ia, eu fiquei magra, eu fiquei seca, eu não comia direito, eu não me alimentava direito, eu não dormia. Gente, anoitecia, amanhecia, eu via amanhecer, e quanto mais eu ficava sem dormir, mais aquilo atormentava a minha mente. Eu fiquei perturbada de mente, eu fiquei braba, ignorante com todo mundo. As pessoas começaram a me rejeitar, as pessoas próprias dentro de casa, ou seja, minhas irmãs. Eu sentia aquela rejeição, que não queriam estar perto de mim. Alguns se mudaram e ficou só eu e o irmão meu dentro de casa. Aí eu ia para o hospital sozinha para receber os medicamentos, que era 6 meses de tratamento, para depois ver se ela ia evoluir, se não ia. Os remédios eram muito fortes os medicamentos. E eu toda vez que tomava era 3 comprimidos, era 3 comprimidos que eu tinha que tomar todos os dias. E esses 3 comprimidos que eu tomava, meu Deus, eu me sentia muito mal, e eu já fraca. E aí por estar fraca, eu ficava pior ainda. Eu dava crise, eu passava muito mal tomando esses medicamentos. A minha fezes saía amarela, da cor desse coisa aqui, amarela. Era a fezes a fezes e a urina saía dessa cor. O meu cabelo, ele começou a cair. Eu fiquei com o meu cabelo muito curto. Meu cabelo ficou por aqui assim, mas não era cheio assim não. Meu cabelo ficou pouco, aí era caindo por causa do medicamento. Então o médico falou pra mim, olha, se você, Dona Ruth, se você parar de tomar um comprimido desse, deixar de tomar um comprimido desse, você não vai ficar curada e essa doença vai avançar. É como se você não tomou nenhum. Você pode ter tomado 10, ou seja, ter tomado 3 meses. Mas se você deixar de tomar sequer um comprimido, né, é como se você não tivesse tomado nenhum. E essa doença vai tomar conta do teu organismo e você já sabe os resultados. Então, se eu passasse 5 meses tomando, mas se não tomasse o último comprimido, a doença ia tomar conta do meu corpo e ela não ia me ajudar. É como se eu não tivesse tomado nenhum comprimido. Então ele falou muito pra mim, você não deixe de tomar nenhum comprimido sequer, porque se você deixar de tomar um comprimido, você já sabe o que pode acontecer. Eu tinha que enfrentar aquilo ali.
Então eu não dormia, eu estava atormentada, eu passava mal. Toda vez que eu ia receber o remédio, eu ficava pedindo a Deus que aparecesse alguém para ir comigo, mas ninguém queria estar perto de mim, porque eu estava assim com essa doença. Eu convidava minha mãe, minhas irmãs não deixavam minha mãe ir, porque não queria assim deixar muito a minha mãe perto de mim, com medo de pegar a doença. Então eu fiquei assim, sabe, não vinha outro pensamento, eu vou tirar minha vida, eu vou me matar porque não tem mais jeito, eu não vou aceitar isso. E eu pensava assim que se eu me matasse, tudo ia resolver, aquilo ia passar, e eu não sabia que tinha vida após a morte, né? E se eu morresse, eu não ia ter salvação, porque eu ia me matar, né? A gente não tem direito de tirar a própria vida, só Deus é que tem direito de tirar a vida, né? A partir do momento que a gente tira a própria vida, a gente não tem direito à salvação. A gente perde a nossa salvação porque a gente se suicidou. Então, eu não sabia disso, mas agora eu sei. Mas eu queria porque queria tirar a minha vida, porque eu não suportava, eu não aceitava aquela doença, porque para mim o mundo desabou. E naquela época, né, mais do que hoje, era mais assim, as pessoas tinham mais um receio dessa doença. Hoje em dia a pessoa já não tem tanto receio, mas antigamente as pessoas tinham muito receio dessa doença, né? Então eu sofri muito assim, abandono, desprezo, eu fiquei muito sozinha. E ali para mim não foi difícil, foi fácil, sabe? E quem menos eu esperava que fosse me ajudar um dia foi o que mais me ajudou. Uma pessoa que eu menosprezava, que eu não enxergava como uma pessoa, era um catador de latinha, e ele foi que me ajudou muito nesse momento. Teve uma vez que eu fui me jogar dentro do poço para me matar 12 horas da noite, para tentar tirar a minha vida, e ele apareceu de repente do nada e me segurou e não deixou eu cair dentro do poço. A segunda vez que eu tentei me matar foi amarrar uma corda num pé de manga que tinha no quintal lá de casa. 12 horas da noite, estava todo mundo dormindo e eu acordei calada no escuro e fui tentar abrir a porta. De repente, quando eu estou encostada na porta para abrir a porta, eu escuto a bufada de um boi vindo assim na minha cara, que meu cabelo voou, atravessou aquela porta, aquele vento ali, e eu me espantei, comecei a gritar, ai, 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 e todo mundo acordou. Minha mãe acordou porque era a única pessoa que ainda estava dentro de casa comigo, que não me abandonou nesse momento difícil. E um irmão meu, que o nome dele é Isaías, ele também estava lá. E aí ele acordou e foi lá, o que foi. Então são as duas pessoas que estavam comigo ainda dentro de casa e não saíram de casa, né, por conta dessa situação. E ali eu, pronto, tirei meu foco de querer me matar. Eu esqueci até que eu queria me matar nessa hora, porque eu queria saber o que foi aquilo que assoprou na minha cara e tal, e depois eu fui entender tudo. Aquilo ali foi o próprio espírito demoníaco do demônio, de Satanás, que queria ceifar a minha vida através de pensamento de suicídio. E ali depois, porque depois eu tive a revelação, foi o próprio espírito que estava impulsionando para me tirar a minha vida, que foi permitido para ele soprar para mim não chegar a cometer isso. Quer dizer que o Senhor, com seu poder grande, poderoso, usou o próprio inimigo para não deixar eu ir tirar minha própria vida, porque Deus tinha plano na minha vida. E aí eu comecei a chorar, gritando ali na cama: mamãe, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais o que era isso, era um bicho, não sei o que era. E a mamãe disse: minha filha, a hora que Deus vai te ajudar, Deus vai te ajudar a dormir, Deus, é só Deus para te ajudar. E eu comecei a dizer: não, Deus não quer saber de mim, o Senhor não quer mais saber de mim, e eu acho que o Senhor não liga para mim, o Senhor não me ama. Eu comecei a me queixar. Mas ali naquele choro eu caí assim no chão, eu lembro que eu caí no chão perto da cama. E aí eu disse essa palavra: Senhor, se o Senhor está me ouvindo, se o Senhor me ama, se o Senhor tem plano na minha vida, me ajuda a dormir. Ou seja, eu nem pedi para ser curada, eu pedi para dormir, porque há dias eu não dormia. E nessa noite, para a glória de Deus, eu subi, deitei na cama, assim, subi na cama, que eu dormia numa rede. E eu subi e me deitei, eu não vi a hora que eu peguei no sono, eu dormi, para a glória de Deus, e tive um sonho. E neste sonho eu vi uma escancela muito assim, cheia de folha. Quando eu abri, eu olhava aquele nome, o Rei. Aí quando eu abri meus olhos, que eu acordei,
eu entendi que o rei era Jesus. E aquele desejo no meu coração fluiu tão forte de eu querer ir para a igreja. Eu tomei uma decisão, eu disse, eu vou ser crente, eu vou aceitar Jesus e Jesus vai me curar. E aí eu tomei essa decisão. Ainda passei uns dias passando mal, resistindo ali, mas aí quando deu um dia eu decidi, eu digo, eu vou para a igreja. E eu fui para a igreja, não disse para ninguém para onde eu ia, porque aquela voz falava dentro do meu coração, não fala para ninguém para onde tu vai. Depois eu fui entender que era o próprio Senhor me dando as instruções para mim não dizer para ninguém para onde eu ia. Por quê? Porque eu não estava preparada espiritualmente, porque se eu dissesse, Satanás ia saber para onde eu ia e ele ia impedir, como tentou impedir depois que eu entrei na igreja, que eu estava ali, que o dirigente fez o convite, quem quer aceitar Jesus, quem quer aceitar Jesus como Salvador, e eu tentava levantar do banco e não conseguia, me deu uma crise de queda de nervo e tremor e mal-estar, e minhas pernas não conseguia levantar, e eu pedindo a Deus, eu digo, meu Deus, e agora como é que eu vou levantar? Eu quero ir até na frente. Eu olhava para um lado e outro pensando assim, de alguém vir me ajudar. É por isso que é importante, irmãos, a gente sempre ir procurar alguém e dizer se a pessoa não quer ir lá na frente aceitar Jesus. Não é bom a gente insistir, porque a gente não deve insistir, mas a gente deve ir lá, levantar e procurar alguém, se alguém quer aceitar Jesus ou não, porque às vezes a pessoa não tem força de ir na frente. E o que estava acontecendo comigo, mas aí eu fechei o olho, o dirigente já tinha parado de fazer o convite, eu disse pronto, eu perdi a oportunidade. E aí eu disse, Senhor, me ajuda a chegar na frente. Mesmo assim eu me levantei com poucas forças e fui me arrastando, eu cheguei até na frente. E aí quando eu cheguei na frente, o dirigente disse assim, que era o irmão Aquino. Nessa época ele era o dirigente lá do Alto da Esperança. O irmão Aquino disse assim, se você quer aceitar Jesus como Salvador, eu balancei a cabeça que eu queria. E aí ele mandou toda a igreja levantar e orar por mim. E toda a igreja orou por mim, eu confessei, ele mandou confessar Jesus como meu Salvador. E eu fui, eu disse, repeti as palavras que ele me disse. E eu disse, eu aceito, Senhor, meu Deus, aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Quando eu falei essas palavras, irmãos, eu senti algo diferente, a minha vida mudou. E nessa mesma igreja que eu aceitei Jesus, eu me casei, para a glória de Deus. O médico me despachou, disse que eu não podia ter filhos. O meu esposo, que eu casei, ele também era estéril, não podia engravidar mulher nenhuma. Mas Deus é maravilhoso, Ele é o Deus que faz milagre. Para a glória de Deus, Deus me deu uma filha e está aqui hoje com 14 anos. E aí me casei nesta igreja e para a glória de Deus, quando eu voltei no médico, eu havia parado de tomar os medicamentos, eu não tomei mais. No mesmo mês que eu aceitei Jesus, eu fui batizada com o Espírito Santo, fui batizada nas águas. E aí eu comecei a fazer a obra de Deus sem parar. E aí quando eu retornei no hospital novamente, o médico me deu uma notícia e disse, você está curada. Eu falei, o quê? Você está curada. Quando ele falou assim, eu disse, meu Deus, Jesus me curou. Aí eu disse para ele, doutor, você tem certeza que você está curada, minha filha? Só se você pegar essa doença de novo, mas você está curada. Eu disse, meu Deus, eu digo, doutor, eu quero lhe dizer algo. Ele disse, o que é? Eu falei, doutor, eu não tomei. Ficou faltando 3 comprimidos para mim tomar. Eu não tomei. E o Senhor me disse que se eu deixasse de tomar essa doença ia evoluir, ia piorar e eu não ia ser curada. E eu poderia morrer e essa doença só evoluir, porque eu interrompi o tratamento e não podia interromper. Então eu interrompi o tratamento e não tomei os 3 medicamentos. E o Senhor me disse que eu estou curada, então e eu disse, foi Jesus que me curou. Então eu saí dali muito feliz, sem dúvida nenhuma Jesus me curou. Para a glória de Deus. Porque não é como o médico diz, é como o Senhor diz, porque a última palavra quem dá é o Senhor para a tua vida. Aleluia. E ali eu sofri, irmãos, né? Quando eu estava nesse estágio, nessa doença, passando por essa doença, eu fiquei depressiva, irmão, foi terrível. A depressão é uma doença terrível. Eu passei muitos anos doente, depressiva. E quando eu caí enferma, a depressão voltou. E voltou forte. E não foi fácil, não garanto. Eu não vou falar detalhes porque o vídeo vai ficar muito comprido, mas eu quero te dizer, você aí que está passando
por essa situação, por uma dessas situações que você ouviu aqui eu falar. Eu quero te dizer que a única solução para a tua vida é Jesus. É Jesus, não há outro caminho. A palavra de Deus diz assim, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Só Ele é o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Você tem que confessar. Você pode dizer, mas eu não faço, eu não roubo, eu não mato, eu não bebo, eu não estou fazendo nada e tal. Mas você precisa confessar Jesus como seu Salvador. Se você não confessar Ele como seu Salvador da sua vida, não adianta. Temos que confessar, aceitar e praticar tudo aquilo que as Escrituras Sagradas do Senhor, que é o próprio Deus falando, que os seus mandamentos, nós temos que obedecer e fazer e viver, porque se não praticar não adianta. Agora, se você aceitou Jesus e continua fazendo aquelas práticas que você fazia lá no mundo, com certeza a sua vida não vai mudar, vai se tornar pior. Então, se é para servir ao Senhor, sirva a Deus de verdade, sirva a Deus de verdade, viva aquilo que você lê nas Escrituras. Então eu quero te dizer, você aí que está no mundo, que está desviado, que está afastado, ou até mesmo ainda não confessou a Jesus como seu Salvador, a você que não é crente, você que ainda nunca procurou uma igreja, procure a Jesus, procure a igreja. Eu quero te dizer que teve algo que eu não falei. Eu também fui vítima muito de feitiçaria, macumbaria, pessoas que odiavam, que tinham raiva de mim, fizeram muito trabalho de feitiçaria, macumba para tirar a minha vida, para tentar me matar. Foi bem aí quando eu estava sem a proteção de Deus, eu estava no mundo e eu passei por um período de depressão, andava quase doida, gente, eu fiquei quase doida, foi ruim, eu ia para o hospital, o médico não descobriu o que eu tinha, eu ia e vinha e era só trabalho de feitiçaria que fazia para mim. Mas quando eu aceitei Jesus, tudo isso foi quebrado, eu fui curada, para a glória de Deus, aleluia. E Deus tem me usado muito para muitas pessoas nesta área. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer que tem solução para a tua vida. Você que está assistindo esse vídeo, tem solução para você. Não pense que é o fim. Tem solução para você, tá? Busque a Jesus. Aceite a Jesus como seu Salvador, que eu tenho certeza que a tua vida vai mudar, porque eu sou testemunha viva, eu sou prova viva disto e do que eu estou te falando aqui eu tenho certeza. Fique com esta palavra, esse testemunho, para a glória de Deus, sabe? Não foi fácil para mim dar esse testemunho, mas eu senti de Deus no meu coração de dar esse testemunho. O Senhor cobrou de mim e eu estou aqui dando esse testemunho para a glória de Deus. Deus é o único libertador, é a única solução para aquilo que você precisa. O médico pode te despachar, o médico pode dizer que não tem jeito, as pessoas podem te desprezar, as pessoas podem te rejeitar, as pessoas podem, te olhar como se você não fosse ninguém, mas o Senhor te vê como uma pessoa que tem valor, porque Deus, Ele valoriza você, Deus, Ele te ama, Jesus, Ele te chama, Jesus, Ele está de braços abertos para te receber a hora que você decidir querer Jesus. Mas você tem que decidir, porque é uma decisão que a gente tem que tomar na vida. Você não tem que esperar a vontade vir no teu coração, não. Você tem que tomar a decisão, porque a nossa vida é feita de decisões. A gente também tem que decidir. E Deus não vai te obrigar a querer Ele. Ele vai deixar que você queira Ele. Porque Deus deixou o livre-arbítrio para a pessoa escolher qual caminho quer seguir, se é o caminho largo ou o caminho estreito. É o caminho da perdição e o caminho da salvação. Então você é que escolhe e Deus não interfere na tua escolha, você é que tem que escolher aquilo que você quer para a sua vida, né? Então se você escolher a viver bem com Jesus, você vai viver. Mas se você escolher viver no caminho da perdição, na perdição você vai viver até a morte, tá? Então decida querer Jesus como seu Salvador e queira viver uma vida boa diante de Deus, servindo a Deus de todo o teu coração, tá bom? Eu agradeço aí, deixe o like de vocês, também deixe o comentário de vocês, para mim será muito importante vocês deixar o comentário de vocês aí, porque eu quero saber, né,
o comentário de cada um. E assim que eu puder eu vou responder, tá bom? Fique na paz de Deus. Deus abençoe vocês. E que vocês fiquem na proteção do Senhor Jesus e tome uma decisão. Não deixe de tomar essa decisão de aceitar a Jesus como seu Salvador.